Início de 92, o único namorado que eu tive relações sexuais, ele morreu. E a gente já não estava namorando fazia uns 6 meses. Mas ele morreu rápido. Foi de uma meningite por fungos. Como o pai dele era médico, ele desconfiou o menino de 19 anos morrer, né, dessa forma, uma doença que dá sempre em pessoas imunodeprimidas. Ele coletou o sangue dele, né, durante o período da doença. E aí, 2 meses depois que ele estava morto, é que saiu o resultado HIV positivo. E aí o pai pediu para uma enfermeira do hospital dele me informar que era para eu fazer exame, porque eu tinha namorado com o filho dele há 2 anos, né? Por 2 anos. E foi assim que eu descobri o HIV na minha vida. Eu também tinha 19 anos. Fazia 1 mês e meio, mais ou menos. Faltava 1 mês e meio para eu completar 20 anos. Através de uma relação por traição, mas foi bem tranquilo na época. Só que quando eu descobri a gente já não tava mais junto. Daí eu cheguei nele, perguntei, ele falou que já tinha descoberto, eu já tava fazendo tratamento. Hoje em dia a gente conversa tranquilo, numa boa, mas só também. Mas a minha história, como eu descobri, foi em 2017, no final do ano, em dezembro. E foi muito complicado porque eu estava num evento sobre HIV, que era um evento acadêmico, e aí eu estava meio que aprendendo, né? Aí eu falei assim, por que não fazer o teste? E aí eu fiz o teste e deu positivo. Eu fiquei, meu Deus, não acredito. E eu fiquei naquela coisa, né, que todo mundo tem, de que, e agora, como é que vai ser minha vida? O HIV ele tem predileção pelos linfócitos, né, da linhagem TCD4, que são os linfócitos que a gente considera como de primeira linha para a defesa do organismo. E aí eles atacam justamente essas células, né, se alimentando delas, né, de uma forma bem simples de explicar. Em algum momento da vida, caso ela não descubra que tem o vírus e não comece o tratamento, em algum momento da vida dela ela vai desenvolver a AIDS. Porque o que é a AIDS em si, né? Na verdade é um conjunto de sinais e sintomas, né, que traduzem essa fase de depressão do sistema de defesa, de depressão do sistema imunológico. Do meu diagnóstico, eu fiquei ainda alguns anos sem desenvolver AIDS, né? A gente sabe, a ciência nos diz que pode levar até 10 anos para uma pessoa entrar em quadro de AIDS a partir do momento que é infectada. E eu não tenho AIDS, eu nunca entrei em quadro de AIDS, né? O AIDS é quando a teu CD4, que é as células de defesa do corpo, elas estão tão baixas que o teu corpo não tem mais capacidade de se defender de outras doenças. E aí tu fica vulnerável a qualquer coisa, entendeu? Então, eu só tenho o vírus HIV, né, no meu corpo, que está detectável também. Né? As AIDS é bem mais pra frente, eu descobri, eu tinha 2, 3 meses de contrair o vírus. Eu comecei a fazer o tratamento, com 6 meses eu negativei o vírus, que é o modo que ele fica adormecido. Depois disso, só fazer o tratamento certinho. Com a minha experiência, eu descobri, na verdade, que logo depois das minhas primeiras relações sexuais, em 1990, com esse namorado, eu fui infectada. Eu tive um quadro agudo de AIDS. Eu tive gânglios aumentados, uma febre que durou, assim, 1 semana mais ou menos, de 7 a 10 dias eu tive esse surto, né? Febre, gânglios aumentados, um cansaço extremo, eu precisei ir ao médico, mas isso tudo passou. Do mesmo jeito que veio, passou e dizia assim, é uma virose. A AIDS foi um boom na nossa juventude, né? Então, por exemplo, assim, na época que eu era jovem, a vida sexual das pessoas estava começando a passar pela abertura. Nossa, não é mais preciso casar virgem, vamos ter uma relação, todo vai poder ter uma relação sexual, tal. Só que aí, no meio disso tudo, o que aconteceu?
a explosão da AIDS, que foi em 1987, 1988. E aí, com isso, foi, tipo, teve um rearranjo, né? Toda aquela liberdade que as pessoas tinham buscado sexualmente, ela voltou a ser, não, peraí, não é assim. Tá acontecendo uma coisa nova, tem que ter uma prevenção, não pode sair transando com todo mundo porque é perigoso. Então, assim, ao mesmo tempo que a minha geração descobriu que podia fazer sexo, ela também teve que reconsiderar isso a partir dessa explosão da AIDS, né? E aí depois foi evoluindo, como que é a primeira coisa, a prevenção, como que é o contágio. Nessa época, sim, a gente teve que aprender, tinha tabu, tem contágio com beijo, tem contágio com aperto de mão, não, só tem... Então, assim, foi um novo aprendizado. A questão de dentista também tinha muito essa preocupação de você ir no dentista Dentista não usava luva, não né? usava luva, não usava, então cabeleireira, as coisas de Manicure, não trocar, não esterilizava. Então, várias preocupações, né? As pessoas pararam de ter medo da AIDS, porque você sabe que há 30 anos atrás a figura que as pessoas associavam à AIDS eram aquelas figuras de personalidades, né, já bastante debilitadas, que muitas morreram por conta da AIDS e que isso causava um impacto negativo importante. Então as pessoas tinham mais medo, né? Mas mesmo assim a epidemia cresceu, né? Hoje existe tratamento, existem várias formas de prevenção e as pessoas continuam se infectando. A gente percebe assim, eu sempre estou em palestras, dando orientação, em CIPAT, em escola, em evento, nas praças. Então a gente conversa muito e pergunta, né? Você não tem medo de ter uma relação sexual e pegar um HIV? Eles falam não, porque eu sei que tem tratamento. Não tem cura, eles têm essa noção que não, o HIV hoje eles sabem que não tem cura, porém eles não têm aquele medo de morrer da doença. Porque eles entram na internet, sabem que tem o tratamento, que aqui no Brasil o tratamento é totalmente gratuito. E outra coisa que a gente percebe é que a preocupação deles, eu falo dos adolescentes hoje, é não engravidar a garota, ou a garota, né, ter uma gravidez na adolescência. Então, assim, eles têm medo disso. Tá tomando anticoncepcional? Beleza. Então, é como muitos falam, enfermeira, eu vou no pelo. Então, como tem um tratamento, o pessoal, é só tomar um remedinho, entendeu? Isso eu acho errado. Tipo, hoje em dia, muitos parceiros meus, tipo assim, eu sou fiel e conto, entendeu? Mas eu vejo que, tipo, a pessoal em busca de sexo, coisa assim, não tá nem aí pra usar preservativo ou algum meio de proteção, entendeu? E a maioria, tipo, não tá nem aí. Qualquer coisa tem um tratamento, entendeu? Tipo, isso eu acho errado. A gente sempre conversou bastante, assim, desde quando teve o primeiro relacionamento, sempre foi bem aberta essa conversa sobre o que pode acontecer se não se cuidar certinho, se não usar proteção, essas coisas que foi quando eu me recordo mais de começar a falar bem sobre. E principalmente pela mãe, né? Porque eu não procurava muito o pai para falar não, mas mais pela mãe deles. Os dois extremos do país estão com índices altos. Rio Grande do Sul, né? E o Amazonas. Aí explica por quê. O porquê disso é porque as pessoas não estão se prevenindo. É uma questão cultural, né? É uma coisa que precisa ser estudada, melhor estudada. Certo? É a falta de informação? Será que a gente está falando pouco sobre isso? O poder público tá pecando nisso? Aí é uma coisa que precisa ser estudada, porque a gente trabalha muito durante as campanhas. Existe uma resistência muito grande de entrar nas escolas para discutir o tema, e a gente sabe que a gente trabalhando as pessoas ainda na fase escolar, é mais fácil de você incutir isso na cabeça das pessoas, a questão da prevenção.
né? Mas existe ainda uma resistência muito grande, apesar de existir uma política que preconize a discussão desse tema dentro das escolas, mas a gente ainda tem uma resistência muito grande por parte dos educadores, né? Dos gestores das unidades escolares e até de certos gestores mesmo da saúde. Eu não estou falando de Manaus, mas assim, a gente percebe isso a nível geral, né? Então, assim, o profissional, será que ele está preparado para lidar com esse tema? A gente vê dentro da própria área da saúde pessoas ou que desconhecem ou que impõem seus valores morais, né? Desrespeitando as necessidades e os valores do outro, e isso tudo serve de barreira, tanto para a prevenção, quanto para que essa pessoa acesse a unidade para fazer o diagnóstico e o seu tratamento. A minha questão do HIV, a minha sorologia é pública, mas a primeira coisa que os homens, quando eu digo que eu sou uma mulher que vive com HIV, né? A primeira coisa que eles me perguntam é: como você pegou HIV? E aí fica essa pergunta para todos, para a sociedade pensar, né? Quando alguém diz que tem câncer, ninguém fica perguntando como você pegou câncer, né? Mas quando é uma questão sexual, as pessoas sempre fazem essa pergunta. E essa pergunta, ela já traz um preconceito velado, né? Um julgamento sobre a pessoa. Isso não é o mais importante. O mais importante é como a pessoa se apresenta para você. É quem é essa pessoa que está falando com você. E a pessoa que vive com HIV, se ela quiser falar para quem quer que seja como ela adquiriu o HIV, ela vai falar sem qualquer pergunta a respeito disso. De vários tipos e várias formas. Tanto de parceiros, ou eu já perdi 2 empregos por conta disso. Não vou falar o nome da empresa, óbvio. Mas, só que eles também não me deram esse motivo certinho. Tipo, falaram as 2 empresas que era demissão de funcionários, só que... Eu já vi meninos na rede que eles falam coisas que eu fico horrorizado, né? Mas comigo mesmo nunca aconteceu, assim. Nem como eu dizer que, sofri preconceito por ter HIV. Mas a gente sempre encontra em relacionamentos, em amigos, pessoas que acabam evitando de certa forma, né? Tem um lado bom e um lado ruim de você expor a sorologia. O lado bom é que algumas pessoas te veem como referência, né? Te procuram quando elas sabem que aconteceu alguma coisa que não tem quem contar, não, eles sabem como proceder. Mas o lado ruim é que algumas pessoas se afastam, né? Ou o lado bom também, né? Porque se essa pessoa se afastou de ti por causa do vírus, talvez ela nem fosse uma pessoa interessante de manter por perto, né? Acho que é um tabu e acho que é um problema, porque, por exemplo, eu sei de pelo menos 1 ou 2 pessoas que têm AIDS e que não têm coragem de contar para as pessoas que convivem com elas, de medo do problema da aceitação, tudo. Então ainda é um tabu. E principalmente nas menos informadas também, né? Principalmente as famílias menos informadas. E essa questão que a Alba falou também, às vezes a pessoa se trata e não tem coragem de contar, né? Porque na nossa época era um problema. Ainda é, eu ainda acho. É, né? né? Ainda é, né? Fulano tem AIDS, meu Deus. Né? Hoje o Ministério da Saúde trabalha com os protocolos de diretrizes terapêuticas, então nós temos um protocolo brasileiro que norteia o tratamento desses pacientes. Existe o tratamento de primeira linha, que é aquele tratamento que é para os pacientes que estão sendo diagnosticados agora, que não tem nenhuma doença oportunista, nenhuma comorbidade, como a gente fala. Quando eu comecei a tomar o remédio, era o efavirenz, né? O 3 em 1 que eles chamam, o remédio que a gente tomava, a principal droga é o efavirenz. E aí eu tive alguns efeitos, mas assim, depois de alguns meses passou. E eu acho que a principal coisa mesmo que me afetou foi ter descoberto o diagnóstico e estar aprendendo a lidar com aquilo, entendeu? Mas assim, até na própria militância eu encontrei uma forma de lidar com isso muito mais facilmente, então pra mim foi tranquilo. A terapia de resgate é o tratamento feito com medicamentos para tentar resgatar a eficácia contra o HIV. Ou seja,
Traduzindo, o paciente tomava medicamentos e o vírus adquiriu resistência àqueles medicamentos. Nós fizemos o teste de genotipagem, o exame mostrou que o vírus já era resistente àqueles medicamentos. Então nós estamos usando agora outros medicamentos. Eu tomei vários esquemas já, né? Não é o primeiro esquema que eu comecei, que eu tô tomando hoje, né? Aí cada um evolui de um jeito. Mas se tu me disser assim, eu tenho dores de cabeça constantes mesmo, e eu sei que isso é efeito cumulativo dos remédios que eu tomo, né? Há mais de 20 anos. Às vezes me dá ainda uma indisposição, né? Abdominal. É raro, não é assim todo dia essa questão da indisposição abdominal, mas a gente tem sim problemas nas articulações, né? A ciência também já tem estudado a questão do envelhecimento, né? Que vai de 5 a 15 anos, envelhecimento da gente que vive com HIV, assim, aquele efeito cumulativo, tanto do processo inflamatório do próprio vírus no organismo, né? Como também os efeitos colaterais dos remédios. Então a gente precisa aprender a administrar tudo isso, né? Temos qualidade de vida? Eu diria que sim, mas não é fácil tomar remédio todos os dias, né, pro resto da vida, porque por enquanto ainda é assim, não tem cura. Então é melhor prevenir. Esse que é eu acho o pior do HIV, não é tipo, eu tenho HIV, tipo, é o tratamento em si que é ruim. Porque você toma um remédio para controlar o vírus, daí esse remédio te deixa mal, daí você toma outro remédio para te deixar bem de novo. E daí vai tomando, quando você vê, você tá tomando 5, 6 comprimidos por dia. Sendo que o do HIV é só um, entendeu? Então, tipo, viver com o vírus do HIV é tranquilo. O diagnóstico precoce do HIV é primordial para salvar a vida de qualquer pessoa, né? A gente sabe que as pessoas se relacionam, muitas vezes, isso é uma cultura do brasileiro, não procura médico, ele só procura quando ele está doente, né? E no caso do HIV, isso pode ser tarde demais, porque o HIV, para ele produzir doença, para ele produzir sintoma, é quando o organismo já está com uma imunidade muito comprometida. Já fiz vários testes de HIV, até por conta de outra linha de transmissão, alguma cirurgia, alguma coisa. Então, é uma coisa que o médico pede. O que a gente faz de prevenção, eu acho, é ter, no meu caso, é manter os meus exames em dia. Então, se eu vou, o médico pede, eu preciso, talvez você tenha contato com alguma coisa, manicure, dentista, você fez uma tatuagem, você fez não sei o quê. Então, isso assim, ou você vai doar sangue, você vai fazer um teste. Então, assim, é a única prevenção que a gente tem hoje em dia, até porque, diante de um relacionamento de 30 anos, é difícil, né, você ter uma confiança muito grande. Então, a gente faz a prevenção dessa maneira. A minha parte sempre foi, assim, saber, né, os riscos, se informar bem sobre o que pode acontecer caso você não use a proteção e manter os exames também, assim, sempre que vai ao médico, sempre ver se está acontecendo alguma coisa diferente no corpo e se tiver, procurar um médico. A conversa também ajuda bastante com eles, foi uma boa parte da... acho que é isso mesmo, 30 anos de tem relacionamento. Confiar, né? Agora não vamos saber a verdade. Quando você sabe a sua sorologia, você está se tratando, você consegue atingir o que a gente chama de carga viral detectável. E com essa carga viral detectável, você não transmite mais HIV por via sexual. Entendeu? Que a gente fala muito da questão do uso do preservativo, né? Mas o detectável e o transmissível também é uma forma de prevenção do HIV. Hoje, a gente tem outras opções. A gente tem o que a gente fala prevenção combinada. Eu tenho, dentro dessa prevenção combinada, eu tenho a mandala, que é uma caixinha com várias opções para eu, Denise, né, escolher a melhor forma de eu fazer a minha prevenção. Então, como que tem? Lá dentro da caixinha da prevenção combinada, eu tenho o preservativo masculino e feminino, que é a melhor opção. Por quê? Ele previne de todas as ISTs, não é só do HIV,
né? Então, previne da sífilis, das hepatites virais, lembrando que a hepatite B, a hepatite C é uma IST. Então, assim, dentro da mandala tem as vacinas, que é da hepatite B, da HPV, tem a prevenção, né, o uso do preservativo masculino e feminino, eu tenho a PEP, eu tenho a PrEP e tenho a testagem rápida. Porque a partir do momento que eu sei o meu diagnóstico, eu vou entrar em tratamento. Então, assim, a gente sempre orienta fazer a testagem, se expôs e não usou camisinha, teve uma relação desprotegida, procurar um 24 horas até nas 72 primeiras horas para iniciar a PEP. E se for população-chave, que é elegível, né, a PrEP, iniciar a PrEP. É bom que se fale, né? É bom que se leve informação. E eu acho muito bom que isso aconteça. É importante as pessoas se veem, né, representadas naquelas que já superaram essa questão, né, dessa barreira do autoestigma, que a gente fala muito sobre isso, né? Eu demorei muito a ter essa visibilidade positiva, a falar publicamente de HIV, né? Cada um tem o seu momento, o seu contexto de vida, né? E hoje eu falo abertamente porque é importante que eu fale para que outras pessoas entendam também que ninguém mais tem aquela cara específica, né, da época do Cazuza, aquela capa da foto do Cazuza ali na revista Veja, né, que mudou. A cara da Aide também pode ser a minha cara, né? Essa mulher de 46 anos, mãe, né? E tô aqui. Ninguém olha pra mim e diz, essa mulher vive com HIV, né? Essa mulher tem AIDS. Ninguém diz mais nada dessa forma, né? Não tá mais na cara, como era no início, nos anos 80. Isso é importante dizer. Pelos dois lados. É importante dizer que não tem esse estigma mais, que a gente tá aí, a gente tá vivendo e que a gente pode ter todos os nossos direitos preservados. A gente que vive com HIV, a gente não é diferente de ninguém, sabe? A gente tem uma vida, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona, a gente faz sexo, inclusive sem camisinha também, né? Porque a gente também pode estar dentro de um relacionamento estável que a gente confia no nosso parceiro a ponto de a gente fazer sexo sem camisinha, né? Então, não tem mistério, sabe? Às vezes as pessoas associam muito o HIV a uma imagem do passado que já não existe mais, né? Então, se eu puder deixar essa mensagem para as pessoas, eu acho que vai ser bem importante.